Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos ao terceiro episódio do ILTDA Podcast. Eu sou o Bernardo Lima, diretor comercial da Letter Consulting, e hoje estamos aqui com o nosso participante especial, o seu Ayrton, diretor aqui de operações da Letter. E hoje a gente vai trazer um tema aqui que está muito aí nos holofotes, um tema que está bastante aí, está sendo muito falado entre os tributaristas, que é a reforma tributária, né, seu Ayrton? Então, em linhas gerais, eu queria que o senhor explicasse um pouco aí para a gente quais são, de fato, as grandes mudanças aí, numa macrovisão da reforma, quais são os principais impactos e os red flags aí que os empresários e tributaristas devem estar estudando, acompanhando e se preocupando aí com essa implementação da reforma. Bernardo, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Bom, nós tributaristas, nós estamos nessa área há bastante tempo, podemos afirmar que esse tipo de mudança já faz parte do nosso dia a dia. Muda tudo, o tempo todo, são entendimentos, são novas legislações. Porém, de verdade, agora é hora de parar, pensar, estudar a melhor forma de tributar, de negociar, de fazer preço, formação de preço, porque a não cumulatividade, que já era conhecida pelas empresas de lucro real, passa a ser obrigatória para todas as empresas. Inclusive, Bernardo, até empresas do Simples Nacional vão poder optar. Não é somente aquele regime que a gente pagava, o contribuinte pagava um DAS fechado. Não, agora a cada 6 meses você pode reavaliar se é melhor pelo DAS fechado, se é melhor tomando crédito. Então foi criado o IBS e a CBS. A ideia, né, Bernardo, é simplificar, é reduzir a burocracia, fazer as obrigações acessórias serem mais palatáveis para nós, contadores, advogados. Porém, na prática, existe um grande caminho a percorrer. E, principalmente nesse começo, momento de programar sistemas, de configurar, de verificar a melhor maneira de tributar nossos negócios, é preciso realmente dedicar tempo, procurar pessoas especializadas que estão aí estudando esse tema todo dia. Ainda existem algumas coisas que ainda não estão definidas, como você sempre fala, não tem uma instrução normativa, ainda nem a alíquota definida nós temos, mas nós temos muitos materiais que nos conduzem a tomar decisões já, planejando o futuro. Então, o planejamento tributário sempre foi famoso, sempre foi presente no nosso dia a dia, porém, hoje ele realmente pode mudar a vida da nossa empresa, de verdade, mudar o resultado que nós temos. Por quê, Bernardo? Foi criada a CBS e a IBS não cumulativas, né, como nós falamos. Então, ou seja, nós passamos a ter direito de crédito integral sobre as nossas operações e mais outros créditos. Então, parece simples, é integral, só que assim, como a gente sempre comenta, vamos fabricar um celular. Quantos insumos vão naquele celular? Existem máquinas, não existem? Existem imobilizados? É possível? Vão ser adquiridos novos linhas de produções ou não? A energia, como é que vai ser abordado isso? Dá direito a crédito? Não dá? Quais os materiais intermediários? Quais são? Quantos são, de onde vem. Então, existe um longo caminho aí para se percorrer e para a gente realmente chegar em qual é o real custo do nosso produto. Porque qual é a ideia, pessoal? Né? Vamos voltar aqui no conceito. Nós pagarmos, nós contribuintes, pagarmos, sermos tributados somente pelo que a gente realmente ganhar e não pelo que a gente faturou. Então, emitimos uma nota de 5 mil, porém, nós vamos tributar sobre o que nós ganhamos naquela nota fiscal. Então, é os 5 mil que nós cobramos, menos o que a gente teve direito a recuperar. Custo é isso, né, pessoal? É tudo aquilo que a gente gastou para produzir ou para prestar nosso serviço, menos aquilo que a gente tem direito a deduzir, a recuperar de impostos. Então, é isso de uma maneira geral, né? Está mudando bastante coisa e tem um grande desafio para nós aí na mesa, para os empresários. Se preocupem com o produto de vocês, se preocupem com a linha de produção, com a segurança, mas, pessoal, por favor, olhem com muito cuidado para essa linha tributária aqui no Brasil, especialmente agora. Legal, senhor Ayrton. Então, a gente vai ter aí grandes desafios aí, né, nos próximos períodos. Aguardamos aí a instrução normativa para a gente ter todas as diretrizes, mas em linhas gerais, seu Ayrton, a gente entende, né, e muito foi falado sobre a reforma, que ela vinha para simplificar a vida dos contribuintes. Então, para a gente conseguir esclarecer aqui, até para as pessoas que não são da área, não são tributaristas,
pelo que você explicou aqui para a gente, você entende que na prática não vai ser tão simplificado assim, né? Os critérios aí de uma tomada de crédito, do que é custo, do que é o faturamento. E como você acha que isso, né, no dia a dia, vai se diferir do que é hoje? Porque hoje a gente vê muitos empresários que não entendem o conceito ali de faturamento e de receita, né, a grande diferença, sobre quais valores os impostos devem incidir. Então, na prática, você acha que isso vai ficar mais claro, vai ficar mais fácil de navegar aí para quem também não é, da área do tributário, né, quem é só empresário? Porque a gente sabe que hoje em dia o empresário ele tem que ser empresário, financeiro, tributarista. Então, como você vê isso aí na prática? Você colocou muito bem, né, Bernardo? É tudo isso envolvido, né? Então, o empresário ele tem que ser um pouco de cada coisa na companhia hoje. Não dá só para ficar atrás da mesa. Tem que ser comercial, tem que ser tributarista, tem que ser engenheiro. Mas é isso. Não dá para negar, Bernardo, que a reforma está sendo bem desenhada, que as intenções são as melhores, que está sendo feito por pessoas extremamente capazes. Como foi lá atrás, na época que se lançou a DANF, que se criou os parâmetros, os padrões para acusamento, que vieram os SPEDs, existiam empresas de primeira linha que participavam do piloto, e agora não é diferente. Então, as coisas estão sendo conduzidas de uma maneira bastante adequada na minha percepção. Porém, é um cenário desafiador, porque a gente tem benefícios, tem alíquotas diferenciadas, continuamos tendo. Nós somos aí 27 estados, 5.500 municípios, cada um com a sua regra, cada um com a sua legislação. Então, lógico, para unir tudo isso, para vir com a mudança de cultura, de todo esse histórico aí de anos e anos, né, que vem se construindo com a burocracia, com cada vez mais obrigações, acessórios. Para os contadores aí, eles sabem o desafio que é. Imagina como é que vai estar preparado. Agora é entrega de imposto de renda, é obrigação acessória, são novas coisas, é a reforma, centenas de clientes para atender. É bem complicado do outro lado da mesa conseguir atender e se adequar e estar realmente preparado para enfrentar todos os desafios que vêm. Mas, sem dúvida, o caminho é bom, acho que faz parte de um caminho, de uma evolução. Só que mesmo na reforma, já com a reforma, o que já está previsto? Imposto. Então, a regra era uma só, né? A ideia era ser uma regra só, que a gente já tem várias exceções, né? Então, a gente já tem imposto seletivo, que é conhecido aí, o nome é meio assim, mas é verdade conhecido como imposto do pecado, que tudo aquilo que prejudicar nossa saúde ou o meio ambiente, ele vai ter uma carga extra de tributação. Tem também para os contadores, aí para os advogados, talvez a gente nem saiba como é que eles estão preparados. Tem uma redução de alíquota de 30% para quem é profissional liberal. Aí tem várias situações, tem combustíveis que vão ser tributados e outras coisas de uma maneira diferente. Tem também isenções para empresas ligadas à saúde, à educação, alimentício. Olha só, quando a gente começa a montar o boneco, olha quanta coisa já vai aparecendo que já não é no mesmo padrão, né? Legal, senhor Ayrton. Vamos lá, então, quando a gente fala de uma simplificação, né, que deveria aí, se concretizar com a reforma, a gente entende que vai haver uma simplificação e muito foi falado sobre uniformização de alíquotas, de regras, de legislações, mas dentro dessa uniformização a gente ainda vai ter várias variáveis, correto? Então a gente tem uma simplificação, mas vão ter algumas nuances aí, a depender de produtos e a depender de estados onde está sendo exercida aquela atividade. E como o senhor falou sobre o imposto do pecado, a gente já observa isso em outros países, né? A maioria dos países aí que já adotam o modelo do IVA dual já tem aí o imposto sobre bens ali que são prejudiciais à saúde, aí coisas relacionadas. Então eu diria que a gente está se aproximando aí dos modelos aí como dos Estados Unidos e outros países, né? O que é bacana, porque a gente sempre viu como uma maneira simplificada. Mas outro ponto que o senhor levantou que eu queria falar um pouquinho aqui é a questão da transição e dos novos desafios. A gente entende que toda mudança traz desafios e durante essa fase de desafios a gente passa aí por momentos aí de muito empenho, muito estudo e a gente espera que depois tudo fique aí mais claro e mais simples procedimentalmente. Então explica um pouco para a gente, por favor, como você já se preparou, o que de fato já vai ser aplicado esse ano e o que os contribuintes aí devem estar olhando, não pensando no final da transição, né, com a implementação na reforma, mas já para esse ano, que na prática você já vem adotando aqui para esse ano, já vem sugerindo aí para as empresas aqui que estão dentro da Letter Consulting.
para a gente conseguir aí passar um pouco disso para quem está do outro lado. Você sabe, né, Bernardo? A gente tem recebido bastante clientes aqui com esse tipo de trabalho de planejamento. Então, temos também tributações por segmentos. Então, cada caso é um caso, precisa estudar, tem aspectos societários, uma série de coisas que envolvem essa situação. Mas, sim, esse é um ano... Então, até eu acho que até o próprio legislador, por entender qual é o nosso cenário, né? Infelizmente, a nossa área aí sempre foi conhecida como um manicômio tributário, né? A gente sempre falou que no escritório é fábrica de louco. Infelizmente, era uma situação que a gente tinha que encarar aqui no nosso dia a dia. Mas esperamos que isso tudo venha para melhorar e para mudar. Está se desenhando um bom caminho. Você imagina, né? Quando nós citamos, são 5.000 municípios, né? Cada um com a sua regra, cada um com a sua lei. Hoje não, a gente vai estar embaixo de um único comitê gestor que vai procurar pacificar todas as situações. Então, temos bastante desafios, mas muita possibilidade de melhoria, mas passa também para a gente estar olhando para aproveitar todas as oportunidades que tem. E é olhar o tempo todo, é planejar o tempo todo, é uma vez por ano, pelo menos, se debruçar sobre nossa linha de produtos e ver o que pode ser agregado ou não. Tá certo? Legal, certo. E o que você já trouxe aí pro dia a dia? O que a gente já consegue observar aí de diferença nesse ano? Muito foi discutido também sobre a questão do duplo compliance fiscal, né? Que esse ano aí, que é o período de transição, a gente já teria aí que cumprir com o envio de 2 obrigações acessórias para a Receita Federal, que eu imagino também que seja muito a calibragem da fiscalização deles, né? Então, eles também estão desenvolvendo toda a metodologia e sistema de fiscalização e precisam também testar e alimentar esse sistema. Então, já em 2026, o que a gente já tem de mudança? Como que vocês estão agindo aí em face a esse duplo trabalho, né? Porque a gente já sabe que o compliance fiscal aí, principalmente de empresas do lucro real e presumido, já era algo muito robusto e muito complexo. Imagina agora que a gente vai ter que cumprir com duplo compliance fiscal, né? Ou seja, com 2 obrigações acessórias. Como que vocês estão agindo e enfrentando aí essa transição e o que mais a gente consegue observar já nesse período de transição? Bacana essa pergunta, né? E é verdade, porque nós estamos atuando, você sabe, com muita IA, né? Com muita inteligência artificial, desenvolvendo e investindo profundas quantias em infraestrutura, em tecnologia para enfrentar, como eu sempre te digo, para enfrentar toda essa tecnologia que a Receita Federal tem. Então, nós investimos permanentemente em tecnologia, IA tem nos ajudado bastante, a gente vai modulando produto a produto. Tem um produtor de café em Minas Gerais, aí já tem uma indústria de plásticos em São Paulo. Cada cenário é uma situação, precisa estudar caso a caso, né? Nós atendemos clientes pequenos, médios, grandes, indústria, comércio, a nível Brasil. Então, a gente já tem implantado, mas você veja só, começou-se com a transição para 2026, era um ano de transição, né? Então, um ano de balizar, um ano de calibrar as coisas, um ano de ver como é que vai estar os sistemas. Então, nosso sistema lá, o RP lá na fábrica precisa estar ajudando, o RP de finanças precisa estar integrado. A própria Receita já recuou um pouquinho, porque o que era para a obrigação a partir de janeiro, que era a emissão de nota, já começa a discussão pela emissão da nota, se o CBS, né, a gente discutiu há tantos anos, né, Bernardo? Se a exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS, agora estamos discutindo a exclusão da CBS e da emissão de nota. Mas aí a Receita deu uma recuada, era a partir de janeiro a obrigação, ela não tinha um caráter tributário ainda, ela era só informativa, ela entrava, estornava e saía, mas aí parece que ficou aí para abril nesse primeiro momento. E então é isso. E aí, agora, obrigação acessória. É a preocupação, né? A gente vive dos SPEDs, das obrigações. Tão importante como recolher o tributo, como apurar corretamente, é declarar, né? Se a gente não declara corretamente, nós não conseguimos fazer as coisas se cruzarem lá na Receita Federal. Então, declara, recolhe. E ainda não saiu o material de obrigação acessória.
Então, como você disse, acho que ainda eles estão calibrando, eles estão pensando como fazer isso. Tem a questão do split, não sabemos se ainda vai decolar já agora ou não. Então, tem algumas coisas como a própria alíquota, né? Ainda a gente está em dúvida qual vai ser a alíquota, mas já tem um target ali. Então, de 26 a 28, então dá para fazer conta, já dá para começar a modular. Se tiver que negociar com o fornecedor, com o cliente, já é a hora, né? Sentar na mesa, se antecipar. A gente sempre fala, né, Bernardo? Prever é chegar antes. É evitar de bater a nave ali na frente, né? Então, é isso que a gente está precisando fazer agora. Bacana, seu Ayrton. Então, esse é um ano mais de preparação, um ano de estudo aí para a gente chegar em 2027 já preparado, né? Para, de fato, começar a cumprir com as novas regras. E o seu Ayrton, outra coisa que é bacana da gente entender, né? Como o senhor falou aí da questão do split payment, a gente sabe que ainda não foram modulados aí e não foram definidos todos os critérios, né, de como isso vai funcionar, mas a gente sabe que isso deve comprometer um pouco do fluxo de caixa das empresas. E a gente vê recorrentemente no nosso dia a dia que um dos principais problemas de grande parte das empresas é o fluxo de caixa, né? Então, como que o senhor vê, o que você teria de sugestão aí para essas empresas e como elas serão impactadas aí na prática? Como empresário, a gente fica bastante preocupado, né? Porque sempre foi uma ferramenta nossa de gestão, né, da maioria dos empresários, a questão de fluxo de caixa. E o tributo, apesar de ser um custo alto, ter uma multa de 20%, mas era o primeiro, porque é o que não tirava o sustento do funcionário, é que você não deixava de pagar um fundo de garantia, é que muitas vezes você não perdia o fornecedor, porque você não conseguia honrar com o fornecedor. E isso tudo, a tendência é que acabe, né? Com o split, esse tributo já seria descontado ali na transição financeira e as empresas não vão ter mais essa oportunidade de poder estar gerando esse caixa, esse time de caixa, pelo menos às vezes pontual, mas importante para um fôlego ali do fluxo. O cash flow no dia a dia é bastante justo das empresas, cada vez a margem é menor, então isso vai impactar bastante, sim. Da forma como está desenhado, a gente vai ter que ainda ter mais previsão, mais provisões para evitar perdas, buscar os seus créditos todo dia ali para não deixar nada na mesa, porque você não vai ter que recuperar. Inclusive, falando nisso, me lembrou que esse é o ano de você levantar o seu passado, né? PIS/COFINS acaba o ano que vem. Então, as empresas, a gente faz isso no nosso dia a dia aqui na Letra há 17 anos, já recuperamos bilhões aí de reais para as empresas. Costumamos dizer, pessoal, que por melhor que a empresa seja, pode ser uma empresa centenária, pode ser a Nike, pode ser a Levi's, pode ser uma empresa de primeira linha, com corpo de compliance, com contador de primeiro time, com equipe, com RP centenário, com SAP, invariavelmente tem oportunidade lá. Invariavelmente passar as coisas, por conta de tudo isso que a gente está falando. A cada 2 horas acontecem mudanças, entendimentos, novas legislações. Então, isso acaba gerando oportunidade. E é o que nós fazemos aí no nosso dia a dia, é fazer uma revisão, é levantar os pontos positivos, levantar a possibilidade de crédito, ver o que realmente é seguro. Esse é o momento de ver o que é seguro, de ver o que realmente a gente consegue ter de menor tributação com segurança, dentro da regra, dentro da lei. Para isso precisa parar e sentar e analisar. Então, esse é o momento. E quem não tiver escriturado nos seus SPEDs, no antigo SPED de contribuições e ainda atual, os seus créditos, eles vão perder. Então, senhor Ayrton, então a gente tem um ponto muito importante aí, né, que a gente colocou em pauta, que é a questão do levantamento e homologação desses créditos até dia 31/12, né? Exato. Até o final desse ano. Então, isso é algo que pode... vamos dizer assim, dividir muito os caminhos das empresas, né, de quem fizer e quem não o fizer. Então, isso é muito bacana da gente já colocar, já explicar a importância e mais do que a importância, né, muitas empresas, por vezes, tomam créditos ali no seu dia a dia de práticas que já têm ali cotidianas, mas não fazem essa revisão periodicamente. Então, agora realmente é a hora de fazer essa revisão, porque agora a gente realmente tem um prazo definido. E outra coisa que eu acho que é importante para a gente abordar aqui também, senhor Ayrton, é a questão aí da mudança na lógica desses créditos, tá? Porque hoje em dia a gente tem muitas regras diferentes para cada setor, né? Do que a gente vê como um insumo ou não. E eu queria entender como vai ser essa visão mais objetiva desses créditos futuramente. Então, você comentou aqui, né, que hoje em dia a gente tem, por regime, diferentes possibilidades de crédito, mas a gente entende que futuramente isso vai ser mais uniforme.
Então, como vai ser isso, Ayrton? A gente já tem condição de poder afirmar ou ainda tem muitos pontos para serem definidos nesse sentido? Não, já tem uma linha geral, aí, global, de conduta para tomada de crédito. A gente tem estudado bastante isso. Tem algumas possibilidades, continuam algumas possibilidades, como já era aí no PIS/COFINS não cumulativo. Então, ainda continuam algumas, outras saíram, outras modificaram. Mas existem ainda a grande maioria das possibilidades de oportunidade de crédito. Porém, como você disse, é simples. Mas pensa, uma linha de produção com N ordens de produção, ordens de pré-produção. Então, como a gente citou, para produzir o celular, quantos fornecedores ali vão? É um exemplo somente, né? Ou prestar um serviço. Quantos fornecedores tem ali? Que nosso sistema tem que estar parametrizado. Então, a gente pode fazer... Costumo dizer, por experiência própria, a gente faz um comitê tributário aqui na companhia. Toda semana nós nos reunimos com o encarregado de fábrica, com o engenheiro de produção e definimos, olha, esses são os créditos possíveis. Amanhã depois já pode ter mudado um processo. O dinamismo realmente dos negócios também acontece. Muda-se um fornecedor. Então, se a gente já não muda-se um analista tributário que já deixa de parametrizar ou não renova uma parametrização e já ficou alguma coisa para trás. Então, simplifica, melhora, é muito mais saudável, estamos todos debaixo de uma única alíquota, uma única legislação, porém a atenção continua para nós, empresários e contadores da área aí, tá certo? Legal, senhor Ayrton. Então a gente tem aí uma questão positiva, né? Quando a gente fala aí de recuperação de créditos, obviamente, a ideia é que, o que sempre foi, né? Mas pensando aqui futuramente, acho que vai ser mais importante ainda, tendo critérios bem definidos, a gente garantir que os sistemas estejam parametrizados para isso já ser um procedimento ali automático, ajudando aí nessa gestão de fluxo de caixa das empresas. E algo que eu acho que também vem preocupando muito as pessoas aí, principalmente médios e pequenos empreendedores, quem serão os mais afetados pela reforma. Então, quem vai ter um aumento aí significativo de tributação, quem não precisa estar tão preocupado porque as coisas não vão mudar aí no grau e gênero que está sendo discutido, como que a gente pode aí medir essa temperatura de quem vai ser mais impactado ou menos? Ótima pergunta, Bernardo. Agradeço. O que a mídia tem veiculado e não fala à toa é que as empresas de serviço, onde que o principal produto, o principal insumo é mão de obra, ela sofre mais, porque ela tem menos oportunidades de crédito. Quando a gente fala de crédito, nós voltarmos lá no antigo ICMS, era algo tangível, existia a materialidade. Hoje, nem sempre. Com o PIS/COFINS ele pode ser algo intangível, mas, de fato, prestação de serviço, pessoa física, CLT, não dá direito a crédito. Então, se a composição do seu custo envolve uma empresa de tecnologia, de desenvolvedores, ela tem menos oportunidade de crédito se essas pessoas forem CLT. Tudo isso também passa por uma possível estratégia. Se é o melhor regime é CLT, se não. Então, mas principalmente as empresas prestadoras de serviço, elas são as mais afetadas nesse primeiro momento, tá? Legal, senhor Ayrton. E pensando nessas empresas mais afetadas, a gente já consegue ter aí pelo menos um tato de quais vão ser os melhores direcionamentos e o que elas poderiam fazer para mitigar aí esse impacto? Porque a gente pensa que em grandes empresas, elas já conseguem ter uma preparação melhor, elas, como o senhor falou, já tem um comitê ali para se preparar para essas mudanças. E essas empresas médias e pequenas, prestadores de serviço que muitas vezes não têm toda essa estrutura, o que elas podem fazer para tentar mitigar aí, esse aumento aí na carga tributária? Então, Bernardo, voltando um pouco no tempo lá atrás, né, nós no Brasil, nós temos uma cultura ainda de falta de planejar, né? Então, lá na minha época, lá atrás, tudo acontecia com uma inflação muito alta, nada fazia muito sentido planejar uma taxa cambial, uma valorização de bolsa, ou planejar um preço. Então, como é que ficou para os empresários? Cara, eu compro por 1, coloco 2,50 e boa. A gente pode estar perdendo para a concorrência, pode estar perdendo margem, pode estar tendo até prejuízo se isso não estiver na ponta do lápis.
Então, a única maneira realmente é estudar e trazer um pouco dessa cultura de vamos parar aqui, vamos pensar um pouquinho. Faz parte quanto que o imposto participa no meu preço. Como que nosso querido amigo governo, Estado, participa conosco, sendo nosso sócio, levando uma baita grana e ainda colocando a gente em risco o tempo todo, né? Então, se nós não encararmos esse desafio como ele tem que ser, por melhor que a gente seja, por mais que a empresa seja bacana, ela vai estar perdendo dinheiro e ainda, se duvidar, ainda vai estar correndo risco. Ayrton, acho que você pegou um tema aqui que é crucial, né? Quando o senhor fala da questão da gente rever a precificação e não só o preço do produto. Realmente, alguns anos atrás, aí, né, quando a gente falava ali de impactos de imposto, a gente só olhava para o final, ou seja, para a venda, né? Putz, quanto eu preciso embutir no meu preço para eu conseguir passar esse imposto aí para o meu comprador ou para a próxima etapa da cadeia. E a gente vê muitas pessoas insistindo nesse erro agora com a implementação da reforma, porque as pessoas olham muito para o preço de venda. Então, muitas vezes, quando a gente fala até com pessoas da área, elas estão muito preocupadas com o preço, o quanto a gente vai ter que aí majorar ou embutir nos preços para conseguir repassar isso e não ser impactado. Mas a gente entende aqui que é muito mais um momento de olhar para dentro, né? Porque aqui a análise ela tem que ser feita muito antes, né? Ela tem que ser olhada na construção do preço. Ou seja, você vai olhar desde os fornecedores que você compra. Então, o que fica aqui que a gente pode colocar para quem está passando por esse momento, para quem é dono de empresa ou tributarista, de dica aqui, de entendimento, para esse olhar aqui mais cuidadoso com a reforma. O que você diria, né, para as pessoas que estão preocupadas com isso? Ela tem que olhar lá para a área de compras, entender, rever os fornecedores dela, porque aqui o maior impacto não vai estar só no preço de venda, correto? O que você sugere aqui para a gente? Perfeito, eu acho que é isso que a gente tem falado, é uma hora de parar um pouco e planejar e olhar. Como você disse muito bem, olhar para dentro, até uma oportunidade de revisitar negócios de cada linha ali do balanço, né? Olhar comissões, essa melhor tributação, esse é o que realmente esse fornecedor nos gera de menor custo, linha a linha a receita, o custo, a produção, as despesas, como é que o que realmente disso a gente consegue oportunidade. A gente citou ali, o funcionário, não sei aqui, mas cada caso é um caso, mas o funcionário CLT, ele pode ser PJ, não pode, tem bastante ferramentas ali, bastante velocímetros para a gente mexer, né? E isso vai fazer diferença com certeza na nossa margem, nos tornando mais competitivo, resguardando o capital da empresa, porque tudo influencia no resultado final, né? É muito fácil somente passar no preço, como você disse, porém a gente pode estar ficando fora de mercado. Nosso concorrente pode estar fazendo a conta e chegando num custo menor e ganhando o nosso mercado. Então, exige essa atenção, né? Não adianta a gente somente repassar como era antigamente, ninguém sabia quanto que cada coisa custava, porque era tudo aumentando o tempo todo. Não, hoje não. A contabilidade, Bernardo, ela não tinha grandes alterações, né, durante os anos. Depois, nós também viemos lá para o FASB, que era uma escola americana, para a escola europeia de contabilização, e já há muitos anos a contabilidade nacional, ela se espelha aí no IFRS. Então, mudou bastante também. E agora é o tributário também buscando ter essa globalização, tá de acordo com os padrões internacionais. Nós precisamos ser competitivos. O mundo é global, então tem empresas que vêm de fora para cá, citamos o exemplo da Nike, da Levi's, empresas aí de moda, que ela pode produzir aqui ou pode produzir na Índia ou na China. Então, nós precisamos estar competitivos, né? Então, isso faz parte de um estudo, de um trabalho que a gente esteja dentro de uma condição de semelhança global. Com certeza, senhor. Então, eu acho que isso é uma questão até que vai além, né? Uma questão macroeconômica. Porque Sim. Quando você uniformiza e a gente vai aí se aproximando e indo de encontro com os princípios da OCDE, como foi agora com a legislação do ano passado aí que a gente teve as novas regras de transfer price, enfim, dentre outros temas aí, acho que a gente abre um bom caminho para a economia brasileira, né? Porque a gente via que uma complexidade e uma barreira de entrada para muitas dessas empresas estrangeiras e globais era a complexidade tributária. A gente já viu aí casos de empresas que vieram e decidiram sair ou operar num modelo de representação. A pessoa às vezes nem acreditava
que pudesse existir, né, um regime como o nosso, muitas vezes. Pois é. O cara que vem de fora fala, não é possível. Ou vocês são incompetentes ou vocês estão mentindo. Porque não é possível que isso tudo seja verdade. A gente teve grandes casos de empresas que decidiram sair, operar aí como no modelo aí de representação de third party. E eu acho que isso vai abrir aí um bom espaço para essas empresas aí se incentivarem e a voltar a abrir domicílio fiscal aqui no Brasil. E acho que por fim, Ayrton, só para a gente conseguir consolidar tudo que a gente colocou aqui, como que a Letter Consulting consegue ajudar aí nesse trabalho de preparação, enfim, o que a gente pode passar aqui, consolidando tudo que a gente conversou aí para esses empresários e tributaristas. Bernardo, com esses anos todos aí, nós temos vivência prática, formação acadêmica e investimos bastante em tecnologia para apoiar vocês, empresariado, para apoiar o contribuinte, para apoiar até os nossos parceiros contadores, advogados, a sentar, a fazer contas, a revisar o seu passado. Então, aqui nós fazemos uma revisão dos últimos 60 meses. Nós temos uma filosofia de não gerar mais trabalho para vocês, que a gente sabe que está todo mundo cheio de trabalho. Então, com uma simples procuração eletrônica, nós conseguimos baixar todos os arquivos. Temos sistema para abrir isso na linha horizontal, conta a conta, nota a nota, analisar e trazer para a mesa tanto as oportunidades de valores, que a hora é essa, como a gente já citou, senão realmente vai ficar para trás, como também a oportunidade de melhoria das informações que vocês estão enviando para os fiscos. E aí já aproveitar e já sair com planejamento para a reforma a partir de 27. Acho que é isso, Bernardo. Bacana, seu Ayrton. Então, legal, como o senhor Ayrton falou, esse é o momento aí da gente olhar e garantir os nossos direitos e não deixar que fique nenhum dinheiro na mesa. E por hoje é isso, pessoal. Agradecendo aí a atenção e os ouvintes e seguimos aí para o próximo episódio do LTDA Podcast. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, Bernardo.